Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Desperta a Consciência. Vamos começar então o dia com a melhor energia. Muito bom dia a todos. Vamos começar o dia então agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo ao universo por podermos fazer hoje um dia diferente, um dia novo. Cada dia é um novo dia, temos que pensar e estar consciente sempre de que hoje é um novo dia, é outro dia, é uma outra terça-feira, é uma única terça-feira. Então vamos agradecer por estar mais esse dia, por ter essa capacidade de fazer diferente, agradecer pela sabedoria, pela abundância da vida, cada vez possamos mais perceber essa abundância em nós, transbordar, né, para nosso exterior, para as pessoas que estão em volta, para todos que nos acompanham. Bom dia, Marisa, bom dia, Jorge, bom dia, minha mãe está sempre presente. Hoje vamos continuar, essa semana estamos falando de hábitos e que podem criar um ambiente, um terreno, para que a gente perceba a mudança em nós. Claro, a partir dessa abertura que a gente faz, essa mudança de hábitos que são muito importantes para algo maior através de nós agir, e sim, utilizar da fé, utilizar desse poder que muitas vezes acaba ficando preso apenas na nossa imaginação, apenas nos nossos pensamentos, e não sentimos realmente a diferença. Hoje vamos falar sobre o hábito do silêncio, que acho que é um dos principais hábitos aí que fazem e nos levam a olhar para dentro, não ficar só julgar, no interpretar, no olhar para fora, né, naquela exigência do mundo exterior, das outras pessoas, e não deixar que não deixa com que nós possamos olhar para dentro, para nossas próprias atitudes, e então mudar. Você ganha muita energia e autocontrole quando não perde tempo com o que não pode mudar. E essa é uma grande verdade. A gente passa muitas vezes muito tempo conversando, dando opinião, perdendo tempo em coisas que não podemos mudar. Isso está desde a outra pessoa que, às vezes um parente, um colega de trabalho, até coisas externas muito grandes como muitas vezes decisões políticas e que estão muito longe, de realmente longe da nossa poder de mudança, e perdemos energia, perdemos tempo nesses assuntos, nessas, ah, nesses conteúdos que não vai mudar em nada nós. Quando nós poderíamos estar o quê? Fazendo, colocando atenção, buscando conhecimento ou até mesmo praticando o autoconhecimento. E esse hábito do silêncio, a gente quando muda e, de fato, começa a ser um pouco mais silencioso em certas coisas, isso a gente pode perceber até no convívio, na nossa própria casa, no trabalho. Quando a gente consegue se controlar e falar um pouco menos, a gente também vai alcançando essa paz interior. O verdadeiro silêncio, aquele silêncio que faz a gente compreender muita coisa, a gente tem que encontrar dentro de nós. Só que a gente só vai encontrar dentro de nós quando a gente também controlar a nossa voz, né? Controlar nossas palavras automáticas, que a nossa mente quer sempre dar um grau de importância de que precisamos falar algo, precisamos dar a nossa opinião, precisamos dizer que estamos ali e que não temos uma opinião diferente. Mas isso não hoje em dia está tão nessa modo compulsivo, que até mesmo quando uma pessoa pergunta para a gente sobre algum assunto, a gente muitas vezes poderia dizer: não, eu não sei sobre isso. Não, isso eu não sei como é, não sei o que fazer, não sei. E a falta de ter essa humildade de dizer eu não sei, cria um monte de problema, porque a gente vai querer fazer ou dizer algo sobre um assunto, opinar, dar o nosso parecer, e muitas vezes
não, a outra pessoa nem vai ouvir. Hoje tem uma dificuldade muito grande entre ouvir para compreender e ouvir para responder. A maioria das pessoas, a gente, na maioria das vezes, se a gente não nos conhecer um pouco, não buscar realmente fazer um pouco mais de silêncio da nossa mente, não ficar criticando e julgando automaticamente os outros, a gente está sempre ouvindo para responder. A gente quer tá ouvindo, mas já está preparando uma resposta mental, já está preparando algo para dar aquela resposta. Quando muitas vezes a gente simplesmente o fato de ouvir e dar atenção consciente, que não é atenção, como eu falei, já criticando, julgando e já para responder aquela pessoa. Muitas vezes uma atenção consciente é a melhor resposta, já dá a melhor atenção realmente, né? E não já ficar ouvindo para criticar, para dar nosso parecer, sem a gente sem conseguir se colocar no lugar do outro, realmente. Por isso que o hábito do silêncio é sobre a gente ficar em conversas, seja no trabalho, seja em casa, a gente pensar 2 vezes, como era o hábito de ontem, pensar 2 vezes: "Será que eu devo falar?" E praticar o silêncio, deixar um pouco fluir e abrir mão daquela opinião que talvez não vai fazer diferença na nossa vida. Bom dia, Jéssica. E de fato mudar, né, mudar a maneira de agir nessa humildade. A gente ganha muito e a gente não acredita nisso, por quê? Porque o nosso ego, né, a nossa vontade de falar, de dar opinião é maior. Mas se você pensar bem, tudo que a gente vai falar para o outro, a gente já sabe, já está dentro da nossa mente. Então é muito mais sábio a gente ouvir mais do que falar, né. E isso é algo que eu confesso que para mim fez muita diferença, está fazendo e cada vez mais eu quero praticar para fazer mais diferença, porque eu era uma pessoa que falava muito, ainda falo muito mais. Hoje já falo com mais com objetivo, mas eu falo sempre falei muito. Sempre fui muito de falar, 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 muitas vezes sem surtir um efeito, sem nada. E hoje eu percebo, buscando me desenvolver, estudando, através do autoconhecimento também, muitas vezes estamos falando e ninguém está ouvindo. A outra pessoa não tá nem aí, porque ela está no pensamento dela aqui, ó, a atenção realmente não está no que a gente está falando. Às vezes está no que a gente já está julgando o que a gente está falando. E essa comunicação, a gente vai ficando um pouco mais em silêncio, a gente vai percebendo como as pessoas elas ouvem o que querem, como elas têm a própria conversa interna e não deixa elas ficar e querer compreender o que estamos falando. Então, o hábito do silêncio, ele podemos começar primeiramente com essa divisão. E tem uma divisão muito bacana que a gente, nossa vida, ela acontece, ela tem nosso nível de influência, ela acontece em 2 níveis, né. Na verdade, não é níveis de influência, é níveis de a gente estar com a nossa atenção, né. A gente pode focar no círculo de influência ou no círculo de preocupação. O círculo de influência é no que realmente eu posso mudar. Na nas minhas atitudes, no que eu consigo praticar diferente a hábitos ou o que eu posso fazer realmente estar sob o meu controle, para minha pessoa. E consequentemente isso vai refletir nas pessoas que estão em volta, vai refletir nas pessoas que me acompanham. Então isso é o meu círculo de influência. Eu posso influenciar. Por exemplo, quem me acompanha aqui de manhã, quem acompanha a minha página ou alguma página na internet, isso eu posso influenciar, até mesmo até naquele momento ali, tá sobre o meu nível, meu círculo de influência. E, logicamente, na minha casa, no meu trabalho, o que se refere a mim é o meu círculo de influência. E tem uma outra área muito maior que é o círculo de preocupação. E a grande maioria das pessoas ficam ou se focam ou ficam mais com o pensamento rodando, né, nesse círculo de preocupação, que é onde eu não posso controlar. Que é onde começam as reclamações, começam a crítica ao julgamento. Julgamento eu falo classificar, né, um momento bom como um momento ruim, classificar a decisão de um político como boa, como ruim. Não é que a gente vai perder o senso ou vai sair da realidade a ponto de não saber mais o que é certo ou errado, ou de não olhar mais uma notícia, de não estar por dentro, de repente até para fazer um investimento, algo do tipo. Mas tem que ser algo definido, a gente olha a informação, capta o que precisa
e logo depois não fica perdendo tempo conversando aquilo, compartilhando notícia ruim ou chega falando com os outros e perdendo realmente um tempo precioso que nós poderíamos estar utilizando no círculo de influência e que é onde nós poderíamos mudar, né? Que é, como eu falei, estudar, ler um livro, ver um vídeo que nos ensine algo realmente que faça diferença na nossa vida, praticar algo diferente, como o silêncio que a gente está falando hoje, que é algo precioso, mas hoje mesmo, e o silêncio tem algo até mais profundo sobre o silêncio, porque a gente raramente fica em silêncio. A gente raramente senta 10 minutos no dia, em um local silencioso, fica sozinho, em silêncio, só ouvindo nossos pensamentos, só observando o que estamos pensando, para ver. Isso já seria uma meditação, né? Já seria uma forma de trazer uma paz para a nossa vida, mais compreensão, já é um autoconhecimento tremendo. Ficar num local sozinho, em silêncio realmente, só com nossos pensamentos. Só que a grande maioria das pessoas, elas têm até a gente, quando não busca o autoconhecimento, a gente tem medo, parece, de ficar com nossos pensamentos. Agora, se a gente não consegue ficar sozinho para ouvir nosso silêncio, né? Para ouvir aonde vai a nossa mente e ficar sozinho ouvindo os pensamentos, não é a gente só ficar sozinho e se perder nos pensamentos, mas ficar em paz, sozinho e sempre trazer a nossa atenção. Peraí, no que eu estou pensando? E daí você está trazendo a consciência para aquele momento. Você está trazendo, tá percebendo o que está pensando. Se não fica ali só pensando, o pensamento já está lá longe, está sozinho, está em silêncio, mas também não vai mudar a sua vida, não vai trazer essa compreensão. Por isso, ficar 5, 10 minutos sozinho, em silêncio, buscar essa atenção, né? Se perguntar, né? No que eu estou ouvindo, no que eu estou pensando. O que eu estou pensando agora? Esse silêncio e perceber para onde a nossa mente vai, ele é libertador, ele aumenta a nossa compreensão de uma forma tremenda na nossa vida. Mas raramente as pessoas fazem isso. Por quê? Porque raramente escutamos o silêncio. E o que é escutar o silêncio? A base, se não houvesse o silêncio, ele existe a todo momento. Se não houvesse o silêncio, vocês não estariam me ouvindo agora. Esse intervalo entre uma fala e outra é o silêncio, mas a gente não escuta o silêncio, porque a nossa mente está sempre nesse movimento incessante. Você pode perceber, a base da vida é o silêncio, a base de tudo. Se não houvesse o silêncio, a gente não poderia estar ouvindo. Se não houvesse o silêncio, fosse um barulho contínuo, nem a comunicação seria dessa forma. A gente não conseguiria se comunicar. Por isso que o silêncio, ele é crucial. E quando a gente começa a silenciar, a não perder o tempo no nosso círculo de influência, que é no nosso círculo de preocupação, que é as coisas que não estão sob nosso controle. Hoje vai chover. Beleza, vai chover. Mas tem gente que está reclamando, né? A gente pode, de repente, estar reclamando porque hoje vai chover ou porque amanhã vai dar sol e está reclamando de coisas que não podem... o barulho mental é algo que não podemos mudar. E estamos sempre ali, sempre querendo causar influência no que é só o círculo de preocupação, que só nos preocupa. E assim vai, com preço de coisas que a gente não pode mudar. Você pode perceber, quando mais a gente se preocupa, quando mais a gente foca a nossa atenção no círculo de preocupação, mais a gente perde o controle sobre o que poderíamos realmente mudar, o que poderíamos fazer. Está no círculo de influência, o círculo de preocupação, ele serve realmente só para isso, para nos trazer preocupação. E daí você começa a se policiar, começa a ver o que realmente faz diferença na sua vida. Por exemplo, até mesmo a gente às vezes ficar preocupado com um parente que está mais longe, com alguma situação, você vai ver que a própria energia dessa preocupação é algo ruim, tanto para você quanto para outra pessoa. E daquele momento, o que eu posso fazer? Não, eu não posso me preocupar. Agora, o que eu posso influenciar? Eu posso me influenciar, eu posso trazer a tranquilidade para mim e ajudar quando for possível. Muito bom, vou aderir esses minutos de silêncio no meu dia a dia. É fantástico, realmente é a maior meditação, porque a gente acha que meditação é algo que, precisa ficar horas sentado e tem muitas práticas. Agora, experimente simplesmente isso dali, 5, 10 minutos em silêncio e se perguntando no que eu estou pensando. A gente vai percebendo que a nossa mente vai para todo lugar, mas é nessa percepção que a gente vai
trazendo paz. E de início é difícil, como eu sempre falo, a gente tem que ir contra a nossa vontade. Só o fato de querer fazer esses minutos de silêncio, seja de manhã cedo, seja à noite, antes de dormir, e fazer esse autoconhecimento é fantástico. Muda completamente a forma que a gente vai agir durante a vida. Bom dia, Sheila. Bom dia, Santos. Porque é essa paz, é esse silêncio, é essa calma que a gente precisa para tomar qualquer decisão na nossa vida, sair do estado compulsivo. E isso a gente só encontra no silêncio. E muitas vezes, isso eu já vi diversas vezes na internet, e, e a gente vê, e não é a forma de julgar, porque, como eu sempre falo, está na consciência de cada um. Obrigado, Sheila, pela indicação. Está na consciência de cada um que a gente vai percebendo isso e não julga mais. Mas muitas vezes o que nós fizemos? Deus está no silêncio, a paz está no silêncio, a compreensão está no silêncio. Isso todo mundo já ouviu. Mas aí, às vezes, as pessoas falam: eu estou em silêncio, mas não estou escutando nada. Aí a gente percebe que ela está em silêncio, mas a mente está trabalhando demais, até a mente está num estado tão compulsivo. E a gente é assim, você pode perceber, muitas vezes a gente não quer ficar em silêncio em casa, simplesmente com a nossa mente. A gente já quer barulho, já quer botar uma televisão ligada, e realmente, eu sempre também estive assim, mesmo quando eu busquei o autodesenvolvimento, essa parte de estudar, eu sempre estava com um audiobook, com algum vídeo que para mim seria útil, sempre estava assim, até que um dia eu li um livro que eu acredito que levou muito para essa mudança de consciência, que era do próprio Eckhart Tolle, que é o dono do livro O Poder do Agora também, o autor, e ele tem, acho que o livro Poder do Silêncio. Aquele livro ali já me despertou para algo muito. Eu comecei a perceber realmente, e quando a gente começa a perceber o silêncio entre as palavras das pessoas, o silêncio que está por baixo de todo o barulho, se não houvesse o silêncio, não haveria, nós não poderíamos estar nos comunicando assim. E por que é interessante a gente perceber o silêncio, o hábito do silêncio é algo tão sagrado? Porque assim como a gente não percebe o espaço em que precisa ter entre as coisas, a gente também não percebe o silêncio. Por isso que uma grande prática também para o verdadeiro autoconhecimento, além do silêncio, além da gente ficar nesses minutos de 5, 10 minutos por dia, apenas nós, com nossa mente, se perguntando no que eu estou pensando, porque ainda vai estar aquele barulho mental, né? Aquele barulho interno dos pensamentos, mas tentar ouvir o silêncio, se concentrar e se perguntar no que está pensando. É interessante também a gente começar a observar o espaço vazio ao nosso redor. Por que o espaço vazio? Porque o espaço vazio, assim como o silêncio, é a base da vida. Se aqui onde eu estou não estivesse o espaço vazio, eu também não poderia estar aqui. Só que a nossa mente não percebe tanto o silêncio entre as palavras, como não percebe o espaço vazio, que é essencial. Por quê? Porque a gente já está tão acostumado e acredita que isso já é da nossa existência. Outro dia eu falei aqui, eu vou falar novamente. Eu vi na internet outro dia o barulho do sol. Se não fosse o vácuo vazio entre a Terra e o Sol, ele seria igual uma buzina de trem a 1 metro de distância nosso. Ou seja, se não houvesse a inteligência que existe no universo entre a Lua, o Sol e a Terra, a gente não poderia se comunicar dessa forma. O silêncio não ia existir, porque era um barulho de um trem a 1 metro de distância da buzina de um trem é 125 decibéis, 120 decibéis, eu acho. Ou seja, o silêncio é a base da vida. O silêncio já faz parte da inteligência divina, da nossa inteligência. Mas por que raramente a gente percebe o silêncio? Porque até mesmo quando tudo está em silêncio, estamos pensando, estamos interpretando e nosso interior, a nossa inteligência não aflora, não muda, não compreende algo maior, porque a gente não permite. Por isso que essa semana nós estamos falando desses hábitos, o qual vai abrir caminho, vai abrir uma percepção muito maior para nós. E isso eu falo de coração porque foi o que mudou a minha vida. Hoje talvez a gente não compreenda, mas comece a praticar, comece a confiar em algo que você ainda não entende. E esses minutos diários de 5 a 10 minutos de silêncio consigo mesmo, sem barulho ao redor, e ficar se perguntando para onde a minha mente está indo. Olha os pensamentos como eu já estou pensando lá no amanhã, ou como eu já estou pensando
em coisas ruins, ou coisas boas, ou de ontem, ou de hoje. Só essa percepção interior já vai nos trazer muita compreensão. E como eu falei, focar no silêncio externo também, né? Não estar querendo sempre dar opinião, ou estar interferindo, ou estar dando aquela noção de existência. Não, eu preciso falar isso porque a gente não percebe, mas é isso que a gente acaba fazendo. Se eu não der essa opinião nesse fato aqui, é como se eu não tivesse ali. Nesse hábito do silêncio, a gente vai percebendo que a nossa presença, e quem já ouviu falar sobre o estado de presença, que é estar mais presente, a nossa atenção está mais consciente, a gente ouvir mais consciente, não só ouvir para responder, como eu falei, a grande maioria de nós hoje não consegue ouvir o outro consciente, porque a gente não ouve para compreender, a gente ouve para responder. Você pode perceber, você está ouvindo alguém, já está formulando uma resposta na sua mente. Não dá o tempo, não tem o espaço de tentar entender a pessoa, compreender. E então, ser compreendido. Por que isso? Porque a nossa mente é esse movimento automático, né, que não silencia. Por isso o hábito do silêncio, primeiramente, a gente, opa, aqui eu estou vendo que está no meu círculo de preocupação. Não vai fazer diferença eu falar. O que eu vou falar para as outras pessoas sobre esse círculo de preocupação, que é muitas vezes uma reclamaçãozinha a mais, é aquela opinião que não vai mudar nem nada. Na verdade, eu já sei aquilo. E é muito mais sábio eu escutar, eu posso aprender muito mais, do que eu simplesmente falar. Você pode perceber que quando eu falo, eu estou falando o que eu já sei, o que eu já criei na minha mente. Eu estou só querendo dar uma noção de existência, onde muitas vezes as pessoas também não estão me ouvindo, porque, como eu falei, a gente está ouvindo só. A maioria das pessoas, e você que está me ouvindo aqui, com certeza já está mudando essa percepção, porque quando a gente está aberto para ouvir coisas totalmente novas, totalmente disruptivas que vão mudar a nossa vida, a gente já tem uma capacidade de ouvir algo novo. Por quê? A maioria das pessoas, elas só escutam o que querem. Você pode perceber, a gente está num local, a gente até pode perguntar, como é que estava, o que estavas falando, ou isso ou aquilo, mas tu só está querendo ouvir o que te confirma aqui dentro. Tu não está querendo ouvir para entender outra pessoa. A gente já quer ouvir só para confirmar a nossa verdade. E quando a gente não entende, a maioria das pessoas fazem o quê? Ah, não. Ah, tá. Já não dá mais aquela atenção, porque cada um está no seu mundo interior, cada um está na sua realidade. E essa realmente é muito triste, porque tira coisas essenciais, como eu falei no vídeo de ontem, da nossa essência, coisas essenciais da comunicação, que a gente está em paz para poder ouvir o outro. A gente tem que ter, no mínimo, uma certa tranquilidade para estar com atenção no outro. Do contrário, a gente está fazendo um almoço, de repente, com a nossa família, e tá mais preocupado no que a gente está falando, ou no que vai fazer depois do almoço, do que aquele momento sagrado de comer, de ter uma percepção maior daquele momento, do agora. Por isso que esses hábitos, como o silêncio, eles vão nos trazendo uma percepção diferente da vida, vão nos trazendo uma compreensão. E como eu falei, eu sempre falo, não precisa acreditar em mim, prova isso, faz essa experiência em casa, teste se desafie a ficar 5 minutos, a 10 minutos em silêncio, sentado confortável no sofá, em qualquer lugar, e só por esses instantes tentar ouvir, perceber o silêncio que existe por baixo de todo o barulho. E por isso que a gente ficar em silêncio 5, 10 minutos por dia nos traz uma compreensão que a gente acredita que vai estar só escutando pessoas novas ou em livros. Por isso que o autoconhecimento é voltar para dentro. A paz e a tranquilidade e a percepção de a gente ouvir o silêncio e perceber que é a base de toda a existência. Como eu falei, se não houvesse essa inteligência por baixo do silêncio, a gente não estaria se comunicando dessa forma. O próprio sol, né, que o barulho do sol é 125 decibéis, que é, como eu falei, a buzina de um trem a 1 metro de distância é 120 decibéis. A gente não estaria ouvindo nada. E por que que a inteligência está também no silêncio? Porque se não houvesse silêncio, você não veria esse espaço entre uma palavra e outra que eu estou falando aqui. Então, o poder do silêncio, primeiro a gente, como eu falei, podemos começar nesse círculo de preocupação, evitando estar só no círculo de preocupação, falando do que só nos preocupa, do que não vai mudar a nossa vida, e colocando no círculo de influência, que é o quê? O que eu posso fazer? Ah, o preço da gasolina quando aumenta é terrível, todo mundo sabe que vai subir as coisas no mercado. Isso é uma informação que a gente pode colher
O que que eu vou fazer agora? Beleza, vou ter que reduzir um gasto. Show de bola. Mas ficar repetindo, ficar trazendo mais reclamação, você vai criando uma energia negativa desnecessária. Isso a gente leva para o nosso trabalho, leva para nossa família e você pode perceber, você pode fazer a diferença. Quando você traz o poder para você, pode todo mundo à sua volta falar mal de alguma coisa. E você fica em silêncio, você fica em silêncio e fica só observando. Você está consciente, sua presença está ali, você está presente, não está já criticando o outro. Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente começa a praticar o autoconhecimento e a gente começa a evoluir e essa evolução acontece, é só você começar a praticar e ser comprometido, você acha que tem que julgar o outro. E eu sei porque eu já passei nessa, ainda passo, né? E isso vai ser uma batalha interna direto, porque a gente acha que tem que mudar o outro mesmo assim. A gente não compreende que a nossa percepção, isso que a gente pode fazer diferente de ouvir, de ficar em silêncio, é nossa, é algo que a gente pode trazer a paz para o outro sem mesmo querer mudar. Porque muitas vezes a gente aprende algo novo e já quer passar para o outro. Não que seja ruim passar para o outro, mas já quer naquele tom de cobrança. Como eu falei hoje ali, a maioria das pessoas vão ouvir para responder. Ou seja, a gente está se armando, a gente não está ouvindo para compreender. E você pode perceber, poucas pessoas estão abertas a escutar muitas vezes algo novo e aceitar das pessoas que estão perto. De um amigo, de um parente, realmente. É difícil, a gente já tem vamos dizer assim, resistência, né, de aceitar algo novo. E o silêncio é uma base. Ontem nós falamos, para quem talvez não viu a live de ontem, nós falamos do hábito de pense duas vezes, né? Pense duas vezes antes de tomar uma decisão, pense duas vezes antes de responder compulsivamente. Por isso que o silêncio vem na sequência como algo importante para a gente aumentar esse espaço de pense duas vezes. E um hábito do silêncio, de praticar, de a gente nos ouvir e começar a reconhecer o silêncio. Mais para frente a gente vai falar sobre reconhecer essas coisas que a mente, naturalmente, não reconhece. Naturalmente a mente está, como eu falei, está nesse movimento. Não percebe o silêncio, que é algo sagrado, não percebe o espaço que precisa existir para tudo que há em nós, tudo que ao nosso redor também existir. Por isso que é tão importante a gente sair um pouco desse modo automático de percepção e achar que tudo tem que ser do jeito que a gente imagina e vai abrindo esse campo interno de uma inteligência muito maior. É algo que a gente não pode imaginar, mas a compreensão, a paz que a gente alcança fazendo essas práticas do autoconhecimento, e não é mais repetição, repetir, repetir, repetir a mesma coisa. Frases motivacionais, a gratidão, como eu sempre falo aqui, é algo divino, é algo que vai criando energia melhor em nós. Mas a gente não tem como criar uma energia totalmente nova se antes a gente não silenciar essa energia que já está compulsiva. E eu falo isso com propriedade porque eu era muito compulsivo. Compulsivo em falar, e hoje ainda sou, de repente, em falar, falar, como eu estou aqui falando, 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 mas hoje eu falo com mais atenção, com mais direcionamento para algo útil. E quando a gente é muito compulsivo assim, ó, raramente a gente vai conseguir criar uma energia positiva tão mudar, né, tão rápido. Primeiro temos que baixar a poeira, nos compreender e nos conhecer um pouco. Por isso que a chave de qualquer desenvolvimento pessoal, e já um desenvolvimento pessoal, você pega um livro para ler, já faz parte do autoconhecimento. Se você botar em prática, uma live que nem essa é uma live riquíssima de informação, se a gente botar em prática. Nada vai adiantar você ouvir, né? O silêncio, ele vai mudar minha vida. Eu perceber o silêncio, eu fazer um pouco de silêncio. Experimente, faça esse teste. Tente ficar mais em silêncio em coisas que não vai mudar. E ficar em silêncio não é realmente ignorar outra pessoa, mas ouvir, pensar duas vezes antes de dar uma resposta. Pode dar uma resposta às vezes que, vamos dar um exemplo, chega uma pessoa reclamando sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Você, quando tem um silêncio, você não se envolve na reclamação junto e já continua naquela energia negativa. A gente consegue dar uma outra visão. Mas veja bem, pelo menos fez assim. Aí você começa a dar uma outra visão, uma outra percepção para as outras pessoas também. Você tem o poder de mudar qualquer situação quando você está olhando para dentro, quando você consegue perceber. E o silêncio é algo libertador. É algo, é uma inteligência. A inteligência que tem no silêncio realmente não se compara a nenhuma informação ou inteligência que a gente pode adquirir com o intelecto.
E para fechar a frase de hoje, já coloquei até ali no feed, provavelmente já tá no... Sempre coloco automático. Onde está sua atenção é onde está sua energia. Seu autocontrole aumenta quando sua energia está no que pode mudar, você. Por isso que mudar a nossa percepção para apenas para mensagens, automotivação e essas informações superficiais muda um pouco, e eu sempre trago essa parte para energia, a gente precisa entender que toda a nossa existência é energia. Por que é importante entender isso? O que eu estou falando aqui, a minha voz é uma energia. O que eu estou pensando é uma energia. E tudo está gerando mais energia. Se eu penso algo ruim, se eu começo a interpretar, e você provavelmente já fez isso, todos nós já fizemos isso, a gente tem uma interpretação ruim sobre algo que pode acontecer. Não criamos uma emoção, uma energia totalmente negativa que pode já desencadear aí diversos ansiedade, estresse. Então, é energia. E por que se a nossa atenção estiver... Aonde está a nossa atenção, está a nossa energia. Porque a gente acaba perdendo muita energia, como eu falei, em algo que não vai fazer diferença. E os nossos pensamentos incessantes é energia. Só o fato da gente fazer esses minutos diários de silêncio, a gente vai estar trazendo uma percepção e uma reserva de energia que a gente não imagina. E, de fato, fique o dia todo pensando sobre um problema, você vai estar no final do dia muito mais exausto do que se estivesse caminhando o dia todo. Por isso que o pensamento também é energia. Então, onde está a sua energia, onde está a sua atenção, está a sua energia. E se a nossa energia está sempre nesses pensamentos incessantes, na nossa historinha mental, na nossa criação mental diariamente, a gente está gastando energia onde não podemos mudar, no círculo de preocupação novamente, ao invés de gastar no círculo de influência. O que eu posso realmente influenciar? Esse daqui, a minha pessoa. E isso muda completamente qualquer situação. Por isso, aumenta nosso autocontrole se a gente começa a praticar. A gente não tem como conseguir fazer o silêncio se não tentar ser silencioso, né? Não pode ouvir o silêncio sem ficar quieto. E uma ação gera uma reação. Então, no dia de hoje, vamos fazer esse experimento. Tente ficar mais em silêncio em alguns assuntos o qual você não vai fazer diferença. E tente fazer esses minutos diários. Vai ajudar nesse pense 2 vezes sobre uma atitude, vai ajudar sobre cada decisão na nossa vida, que vai abrir esse espaço de percepção que muitas vezes uma resposta compulsiva, uma resposta automática não nos permite. Então, conseguimos ter uma paz, uma tranquilidade, uma sabedoria maior na nossa vida. O programa de hoje era isso, então. Queria agradecer a todos que estiveram presentes. Amanhã a gente vai falar sobre um hábito que segue o hábito do silêncio, né? Que é o hábito da paciência. E tem muita coisa bacana também para a gente aprender e utilizar com esse espaço de compreensão que o silêncio nos causa, levando a ter mais paciência. E gratidão, então, vamos fazer um grande dia hoje, vamos colocar em prática o autoconhecimento, nos policiar, né, cada vez mais, porque a mudança que a gente quer no mundo está aqui dentro. A gente consegue alcançar e fazer a diferença. Muito obrigado a todos que estiveram presentes e até amanhã, se Deus quiser.